Então, meus jovens, vamos lá, certo? Nós vamos aqui ver o Evangelho de João, de forma realmente sintética. Eu espero que dê tempo a gente trabalhar com as cartas. Deixa eu só pegar o que eu preciso pegar. É esse aqui. O que vocês têm aí? Estão vendo o Evangelho de João? Sim, sim. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Sim. Maravilha. Dá de ver muito bem. Tranquilo. Gente, vamos lá. O que é que nós vamos ter aqui? Certo? Nós vamos ter o Evangelho de João. E o Evangelho de João, a gente percebe que ele vai ser bem diferente do sinótico. Detalhe, preste atenção. Quando nós trabalharmos com a ideia do Evangelho de João, diferentemente dos sinóticos, tá? Diferente do sinótico, não significa dizer que o Evangelho de João é diferente mesmo, né? Porque é aquela história. Tanto, cada um dos quatro vai apresentar o mesmo personagem central, tá? Todos eles apresentarão um Jesus, né? Aí nós sabemos que Jesus histórico, né? O Jesus homem, né? O enviado Messias, é aquele que vem como promessa do Antigo Testamento, né? Mas João vai apresentar um Jesus identificado, tá? É bom a gente ter cuidado com essa informação. Nós vamos ver aqui João apresentando Jesus identificado com o Pai, tá? Na perspectiva joanina, tá? Jesus, ele é o Cristo, tá? Então, assim, o Evangelho de João vai trazer Jesus a partir de uma perspectiva cristológica, certo? Maravilha. No Evangelho de João, tá? Assim, não vai haver parábola, nós não vamos encontrar parábolas no Evangelho de João, tá? Há grandes discursos simbólicos e transmite uma cristologia amplamente desenvolvida. Perceba que agora, né, eu disse assim, desde anteontem eu dizia, gente, vamos dar uma lidazinha lá na introdução do Evangelho de João, na Bíblia de Jerusalém, tá? E quando a gente fez a leitura agora há pouco, nós vimos exatamente isso, tá? Nós vimos que é um evangelho que ele tem umas particularidades, tá? E dentro desse discurso simbólico, dentro desta cristologia, nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar Jesus que vai dizer, por exemplo, tá? Jesus que vai dizer o quê? Eu sou. Tá? Gente, eu sou o quê? Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então, assim, lembra daquele mesmo texto no Deuteronômio do eu sou, tá? Então, assim, o nosso novo Moisés, que veio, ele é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, nós vamos encontrar, de novo, tá? Discursos e vamos encontrar discursos simbólicos, tá? Nós vamos encontrar uma cristologia desenvolvida, uma identificação de Jesus com o Pai, tá? No Evangelho de João, o que é que nós vamos ter, né? Jesus aparece em sua divindade, tá? Lembrando, eu estou falando de Jesus e o Pai sendo um. Mas isso é Edivan, um mísero mortal em pleno século XXI que está dizendo? Não, eu só estou transportando aqui as palavras de próprio Jesus, segundo o autor sagrado. Tá? Jesus, ele tem um confronto, tá, com as instâncias judaizantes do tempo. Queridos, vamos ter cuidado com essa informação bem aqui, ó. Tá? Vamos ter muito cuidado. Eu quero fazer uma marcação, tá? Olha aqui, ó. Com as instâncias judaizantes do tempo. O Evangelho de João, ele remonta, por exemplo, à destruição do Templo de Jerusalém, tá? E no Templo de Jerusalém, né, existiam funções
tá? Que viviam exclusivamente do templo, como, por exemplo, os saduceus. Se não me falha a memória, nós vamos encontrar essa informação daqui a pouco. O detalhe é o seguinte: se os saduceus eram indivíduos que viviam exclusivamente de funções do templo, no ano 70, houve um detalhezinho interessante. O imperador Nero, né, manda os Flávios, né, invadirem Jerusalém, depois de muita peleja, de muita guerra, de muita luta, de muitos confrontos, tá? O templo é destruído. Quando o templo é destruído, tá? Eu não vou focar muito na questão histórica, não, para não perder muito tempo, tá? Mas eu vou colocar o que realmente vai nos interessar, tá? Quando o templo é destruído, no ano 70, funções como os saduceus, que viviam exclusivamente do templo, desaparecem. No que elas desaparecem, vai sobrar espaço. Gente, cuidado. Onde é que eles viviam exclusivamente? Tá? Eles viviam de funções do templo. Mas o templo acabara de ser destruído. Ora, meu amigo, como nós dizemos aqui no Ceará, quem quer pegar galinha não diz show, certo? Nessa bendita época aqui, os seguidores do Nazareno, que a gente tem que ter cuidado com essa informação, eu não vou dizer aqui os católicos, eu não vou dizer os cristãos, porque essa denominação nesta época não havia, tá? Os seguidores do Nazareno, que não viviam de função do templo, isso aqui é para ser um sim, desculpa. Os seguidores do Nazareno, que já era acostumado a viver em catatumbas, né? Ganharam espaço com a destruição do templo de desenvolver a nova filosofia de vida que estava aparecendo. Tá? Eles desenvolveram ainda, mas ganharam espaço para desenvolver suas pregações. O templo foi destruído, tá? Mas as sinagogas não. Então, as pessoas tinham nos seguidores do Nazareno assim, uma oportunidade que, mesmo que não tivesse casa, essa casa fosse destruída, a pregação continuava. Tá? E nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Como eu estava dizendo agora há pouco, Jesus e Deus, eles são um. Jesus, o Cristo. Tá? Jesus enquanto Filho do Pai. Ninguém viu ao Pai senão aquele que esteve com o Pai, né? Aquele a quem o Pai quiser revelar. Tá? Gente, para uma correta interpretação do Evangelho de João, é preciso afastar-se do Antigo Testamento e do judaísmo da época de Jesus. Tá? O detalhe é o seguinte, eu preciso me aproximar da gnose. Cuidado. Na hora que a gente falar de gnose, gente, do ponto de vista, como é que eu vou dizer? Do ponto de vista da origem da palavra, gnose é a mesma coisa que conhecimento. Tá? Eu vou mudar aqui a tinta, porque, como ela está escrita em vermelho, eu quero uma tintazinha diferente. Olha, do ponto de vista da etimologia da palavra, a palavra gnose significa conhecimento. O detalhe é o seguinte, tá? Por exemplo, gnosiologia. Gnosiologia é o estudo do conhecimento. Mas, em particular, gnose aqui, eu estou falando daquela corrente que aparece, né, e se fixa dentro da comunidade joanina e que vai dizer o seguinte, olha, se Jesus é Deus, então, meu querido, Jesus não sofreu o que sofreu, não, tá? Assim como a gnose, nós vamos ter o montanismo, nós vamos ter o docetismo, que vão colocar, a verdade revelada, onde, por exemplo, Jesus não sofrera a paixão. Meu amigo, na hora que os caras fazem isso, tá? Eles cometem uma contradição. Essa contradição, nós vamos chamá-la de heresia, tá?
E aí é o seguinte, eu preciso de alguém que tenha tido contato. Olha a informação como ela se torna interessante. Eu preciso de alguém que tenha tido contato com o ensinamento de Jesus, que tenha tido contato com que tenha tido intimidade com Jesus, tá? Que conheça do judaísmo, que conheça os sinais de Jesus para este combate. Ora, tanto o Evangelho de João como as cartas de João, tá? Vão estar inseridas num contexto em que o conhecimento é uma arma poderosa. E os caras têm argumento. Então, assim, para eu falar do Evangelho de João, eu preciso esquecer, de certa forma, cuidado, tá? Para uma compreensão, uma correta interpretação do Evangelho de João, tá? Eu vou precisar esquecer um pouquinho, deixar de lado isso aqui e me centrar nessa informação, tá? Sobre a gnose. E já, assim como o montanismo, né, e o docetismo, nós vamos dar uma olhadinha na heresia colocada dentro da gnose. E aí eu quero lembrar vocês do contexto lá do helenismo, tá? Gente, o fundador da afirmação, o fundamento da afirmação anterior, tá, se fundamenta em. Entretanto, não foi o pensamento da encarnação do Redentor que do cristianismo penetrou na gnose, tá? Mas é originalmente gnóstico. Ele foi muito cedo assumido pelo cristianismo. É feito muito fecundo para a cristologia. Gente, preste atenção. O que é que nós tínhamos conversado agora há pouco, tá? Vamos lembrar do helenismo. O helenismo ele é uma arma intelectual interessante para a gente poder fazer esta compreensão. Tá? Lembra que nós precisamos de alguém, tá, com intimidade com Jesus, com conhecimento do judaísmo, com conhecimento do próprio helenismo, para poder falar dessa cristologia. Alguém que nos livre da perseguição, tá? Alguém que nos livre do pensamento herético dos gnósticos, tá? Então, nós vamos para a gnose. Se alguém quiser fazer o favor de fazer a leitura, agradeço. Aparece como sendo um movimento espiritual, não antes do século primeiro, depois de Cristo, e desenvolve-se plenamente no século... no século, né? Por exemplo, no século II, tá? No século aparecem as heresias. Exatamente. Das heresias, como eu estava dizendo, vão aparecer 3 movimentos heréticos, tá? A gnose, o docetismo e o montanismo, tá? Gente, eu quero só lembrar vocês, informá-los, na verdade, que esse material que nós estamos aqui, eu peguei de um livro da trilogia do cardeal Ratzinger. Né? Ele escreve esse material antes de assumir a cátedra de Pedro, tá? O pensamento atual nos diz que o quarto evangelho se baseia em informações sobre lugares e tempo, que pode ter origem em alguém que conheça muito bem a Palestina da época de Jesus, certo? Ora, eu estou falando de alguém que vai ter conhecimento da Palestina da época de Jesus, que tenha tido contato com Jesus e, inclusive, participado da sua intimidade. Na hora que eu estou falando isso, eu estou falando daquilo que a Sagrada Escritura vai mostrar para nós
e denominar, por exemplo, como o discípulo amado. Tá? Gente, essa informação, discípulo amado, ela é a personificação da intimidade de Jesus com o discípulo. E isso aqui é uma coisa natural. Dentro de um grupo, tem sempre aquelas pessoas com as quais nós temos mais afinidade, tá? Que conhecem a gente um pouquinho mais do que os outros. Então, dentro do grupo dos 12, por exemplo, aparece um indivíduo que se destaca na intimidade com Jesus, tá? E esse discípulo, ele é representado no quarto evangelho como o discípulo amado. Gente, a obra, o quarto evangelho, está escrito em koiné, tá? Que koiné é esse? É o grego, tá? Está escrito em grego koiné, tá? Que é uma linguagem simples, uma linguagem não literária, tá? Que não faz assim um apelo à piedade judaica, tá? E é falado pelas classes alta e média da época. Há alguma observação? Eu sigo. Vou entender o silêncio como sigo. Tranquilo, João. Beleza. Porque, na verdade, como eu estou fazendo essa apresentação desta maneira, eu não estou olhando para vocês, tá? Aí, se você me responder pelo chat ou por um sinalzinho de dedo positivo, eu não vou conseguir ver. Tá? Gente, a palavra de ordem do Evangelho de João é a palavra recordar. Queridos, eu quero que vocês estejam com a Bíbliazinha na mão para a gente poder fazer uma observação sobre isso aqui. Certo? Aí eu estou pegando aqui uma canetinha, que é para poder fazer um escrito. Olha, quando você fala aqui em recordar, tá? Ó, estou falando em recordar. É lógico que recordar significa lembrar, mas eu tenho que perceber que existe alguma coisa que sozinho não faz o menor sentido, tá? Mas na hora do contato com Jesus, Jesus fez para que se cumprisse as Escrituras, os discípulos lembraram-se que os discípulos recordaram, tá? Alguém pega para mim João 2, 22, por favor. João 2, 22. Para ler, João. Por favor. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso. Opa, olha que importante. Olha aqui, ó, só um instante, tá vendo? Ó, olha que interessante, tá? Assim que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram, ou seja, recordaram. É o que ele disse. Tá? Refaça o capítulo todo, eu acabei lhe atrapalhando. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso. E creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Meus queridos, olha que importante essa informação, tá? Eles se lembraram, tá? Eles se lembraram e eles o quê? Eles creram, tá? Eles creram na passagem da Escritura que dizia isso. Recordar, palavra da Escritura que não significa nada. Torna-se compreensível no sentido previsto por Deus e dá significado ao processo anterior. Exatamente o que nós vimos em João 2, 22. Tranquilo? Tranquilo. Gente, para Bento XVI, lembra que eu disse que eu peguei da trilogia do Cardeal Ratzinger? A ressurreição desperta a memória, e a memória, esse A é craseado, desculpa, tá? Eu não sei porque eu não o fiz.
Olha, e a memória... Deixa eu fazer essa correção aqui. Tá? E a memória, à luz da ressurreição, permite que apareça sentido da palavra antes inconcebível e coloca-se de novo em relação ao conjunto das Escrituras. Meus camaradas, o objetivo do Evangelho de João, vamos lembrar que João, ele é místico. Dos 4 evangelistas, tá? João é o que vai apresentar Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, tá? Que inclusive a galera lá do tempo da época de Jesus acusou Jesus de blasfemo, tá? Então, o objetivo do Evangelho de João, tá? É mostrar a unidade entre logos e factum, palavra e ação. Et verbum carum factum est. Lembram? Então, nós vamos enxergar o Jesus na perspectiva cristológica. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tranquilo, meus queridos? Adivan, esse parágrafo aí, trata da ressurreição, ele é um resumo exatamente do versículo 22, do capítulo 2. Exatamente, Everton. Porque nós estamos falando aqui da memória, tá? De um elemento que sozinho, naquele instante, não faz sentido nenhum. Mas na hora que os discípulos viram, lembraram, tá? Exatamente como você lembra. Eles lembraram e naquele momento tudo fazia sentido. Tá? Tanto é que, olha, o que é que está dizendo aqui para nós? A ressurreição desperta a memória, né? Isso. Foi buscar lá onde ele havia pronunciado para os seus discípulos, né? Isso. Até porque Jesus, como ele mesmo disse no julgamento dele... Essa memória recuperada, sabe, Giovanni, lembrada? Essa memória do fato da ressurreição, pronunciada atrás para os discípulos por Jesus, essa memória permite, né? Exatamente. A luz permite que apareça o sentido da palavra antes, né? Antes, colocado de novo em relação ao conjunto da palavra de Deus, da Escritura, né? Exatamente. Olha o que nós estamos colocando aqui. Nós não. Quem está colocando aqui é um meninozinho que sabe bem pouquinho em teologia, ó. Tá? Ok? A ressurreição desperta a memória e a memória, à luz da ressurreição, permite que apareça o sentido da palavra, antes inconcebível, e coloca de novo em relação ao conjunto das Escrituras. Tá? Então, começa a fazer completo sentido. Gente, a palavra recordar. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, do Domingo de Ramos. Alguém pega aí o João 12, 14, João 9, 9, João 12, 16. Tá? João 12, 14. Eu não vou fazer nada da assinatura, não. Eu peço que o grupo faça para mim, tá bom? Eu só vou orientar no João 12, 14, onde é que a gente para. João 12, 14. Deixa eu só pegar aqui o meu, Everton, por favor. Tá? João 12, 14. Peguei. Tá? João 12, versículo 14. Aí alguém já deixa aí no gatilho o João 9, 9 e o João 12, 16. Vamos lá. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito. Continue. Não temos, filha de Sião. Não temas, filha de Sião. Eis que vem o teu rei, montando no jumentinho. Beleza. Ó, essa passagem, gente, ela vai estar lá no Zacarias 9, 9. Tá? Beleza? Aí, no 16 vai dizer, ó. Até 16, 17. 16. Desculpa. Passa até o 19, que fica completo.
Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele quando chamaram Lázaro do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos dava testemunho. Por isso, a multidão saiu ao seu encontro. Soubera que havia feito este sinal. Os fariseus, então, disseram uns aos outros: Vede, nada consegui. Todos vão atrás. Beleza. Vocês percebem, né? A busca da memória. A palavra sozinha, os discípulos não entenderam nada. Mas quando ele foi glorificado, aí fez sentido. João 9:9. Respondiam alguns: é ele. Outro. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. João 12:16. Vou ler aqui. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito a seu respeito e de que assim lhe o fizeram. Gente, perceba que a palavra recordar, certo? Olha aqui, ó. Ela não é, tá? Não é a questão do recordar do psicológico ou do intelectual, tá? A palavra recordar, ela é pneumático, tá? É lembrança do espírito. Queridos, quando a gente vai falar, por exemplo, em pneumonia, por exemplo, me desculpa a má comparação, tá? Mas pneumonia, por exemplo, é ar no pulmão, tá? Por exemplo, pneu de carro, por que é pneu? Porque dentro dele tem ar, certo? Então, quando eu falo em ar, estou falando do Espírito. Por exemplo, estou falando do Espírito Santo. Então, por exemplo, o Espírito fez com que eles recordassem, com que eles lembrassem, eles tomassem consciência. Aí, aquilo faz sentido. Passa a fazer sentido, tá? Gente, aí vem aqui, nós vamos trabalhar a partir de aqui, tá? Nós vamos trabalhar com as colocações que o nosso padre professor colocou para nós, tá? O gênero literário do Evangelho de João, né? Nós sabemos que o gênero literário do Evangelho de João, ele é o histórico querigmático. Aí lembra, tá? Quando eu falo histórico querigmático, eu estou falando de Jesus humano, mas do ponto de vista da salvação, tá? Um Jesus que é o Logos de Deus, certo? Gente, então, nós vamos observar aqui a convergência com os sinóticos, tá? Nós vimos lá pela Bíblia de Jerusalém, a gente até fez uma leitura de alguns parágrafos da introdução, tá? Que, assim como os sinóticos, começa mostrando o testemunho de Jesus, tá? Os episódios referentes à vida de Cristo, ou seja, semelhança mesmo entre os sinóticos e João. E não esqueçamos, o Evangelho de João, bem como os sinóticos, apresentam o mesmo personagem central, Jesus, tá? Vai mostrar o relato da paixão e da ressurreição, certo? Preste atenção, aqui estou falando de introdução. Perceba que aqui vemos divergências, tá? E dentre as divergências com os sinóticos, por exemplo, o evangelista vai dar mais importância ao milagre da água em vinho nas bodas de Caná, à ressurreição de Lázaro. Nesse evangelho, há longos discursos, por exemplo, na multiplicação dos pães. Jesus aproveita, bom, já que vocês comeram comigo, vem aqui, aproveita para aprender umas coisinhas. Aí junta aquela multidão, né? E aí o pessoal ainda vai atrás dele. Jesus ainda diz mais,
Ah, vocês estão comigo só porque vocês comeram pão? Amiguinho, vocês estão dando uma viagem perdida, não é assim não. Então tem cuidado. Aí Jesus aproveita e faz umas exortações. Existe aqui também uma cristologia muito mais evoluída, né? Mostrando a divindade de Jesus. A ação de Jesus se dá, né? Não é de dar não, tá? A ação de Jesus se dá na Galileia. Nós vamos lembrar, gente, que no Evangelho de João, Jesus faz 3 viagens a Jerusalém, tá? Por ocasião da Páscoa. A mística joanina mostra Jesus identificado com o Pai. Olha, eu adiantei, estava bem aqui no final, não olhei para ela, desculpa, tá? A mística joanina mostra Jesus identificado com o Pai. Jesus faz 3 viagens, né, para Jerusalém, mostrando aí uma vida pública dele de 3 anos, enquanto nos sinóticos nós só vemos uma única viagem, aquela em que ele vai entrar sob gritos de Hosana em Jerusalém, e na semana seguinte, né, ele estará sendo crucificado, né? O mesmo povo que gritou para ele Hosana está gritando crucifica-o. Meus jovens, eu vou fazer aqui uma observação pelo gosto por simbólico. O detalhe é o seguinte, tá? Tem uma musiquinha, não sei se vocês estão vendo aí o ícone dela, verbo panis. Estão, né? Sim. Vocês estão vendo o ícone Sim, da música verbo panis? Vem aqui, ó. Ok. Beleza. Chega. Tá? E quando eu falo em gosto pelo simbólico, como é que começa, por exemplo, o Evangelho de João, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tranquilo? O simbolismo está presente na perspectiva do quarto Evangelho a partir de sua própria identificação com Jesus. Aqui, Jesus tá? É o verbo que habitou entre nós. Peguem essas passagens, eu preciso que a gente pegue essa passagem, porque Jesus, gente, Jesus ele é o quê? Ele é João 6,51, João 8,12, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa musiquinha aqui, beleza? Enquanto a galerinha procurar para mim, essas passagens bíblicas, por favor, tá? Porque quando eu digo gosto simbólico, assim, não é que o evangelista tem que criar agora. Jesus é porta, é não, amigo. Jesus diz, eu sou, tá? Deixa eu só voltar para cá. Ele não tocou. Desculpa, eu acabei fazendo foi tudo diferente. Mas eu vou pegar lá onde eu estava trabalhando. Aqui. Esta música é só para os sábios que escutam? Vocês estão ouvindo? Sim. Aí peguem as passagens, por favor. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o verbo estava junto a mim. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Todo a si mesmo como pão. Perguntar o fato mestre, perguntar
panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui, antes o teu pão em meio a nós, todo aquele que dormir não terá mais fome aqui. Vive tua igreja por ti, onde se encontrará a morada eterna. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a ti. Muito bom, vai ter que trabalhar, certo? Na verdade, é só para simbolizar, né? Quem é Jesus. É o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, tá? Vamos lá, João 6,51. Olha dessas passagens aqui, tudinho. Olha o que está escrito aqui em vermelho, tá? Evangelho de João, história de divindade de Jesus. Posso? Olha, só um instantinho, tá? O Evangelho de João expõe a divindade de Jesus. Ele mesmo se apresenta como eu sou. Diga lá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Maravilha. João 8,12. Ninguém? De novo, Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 10,11. João 10:9, inicialmente. João 10,9, é? Olha lá. Inicialmente. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. E no 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. João 11:25. Vai roubar o osso. Olha aqui, ó, 11:25. Jesus disse então: Continue. eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. João 14:6. Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maravilha. Aqui, ó. Jesus, o simbolismo em João, tá? Não é uma coisa criada à toa, não. O próprio Jesus identificado que vai dizer isso aqui. Tá? Até nós vamos lembrar, por exemplo, João aqui é simbolizado, enquanto elemento, é simbolizado por uma águia. O único animal que consegue pitar o sol e não cegar. O sol que esbanja raios. Tá? Quando nós olhamos para o ostensório, por exemplo, o ostensório tem aquela parte circular e por trás dele tem os raios solares. Tá? Então, a águia é o elemento que vai pitar o sol, né? Somente o filho do homem viu Deus, tá? Então, João vai colocar isso. Tanto é que vai ser representado pela águia, tá? O elemento que consegue ver tudo é quase que tridimensionalmente. E, por exemplo, ele foca no sol e ele não cega. Em linhas gerais, né, o Evangelho de João é atribuído a João, do Zebedeu, né, João, irmão de Tiago, pela tradição da igreja. Tá? Essa obra espelha
é uma pregação que atravessa várias etapas. E a sua escrita remonta à destruição do templo de Jerusalém. Com a destruição do templo, classes como a dos saduceus, que viviam de funções exclusivamente do templo, desapareceram, o que contribuiu para o expansionismo dos seguidores do Nazaré. Tá? A obra se encontra dividida em prólogo, João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 8, e dois livros, o livro dos Sinais e o livro da Glória. O livro dos Sinais começa exatamente no versículo 19, do capítulo 1, e vai ao capítulo 12 completo. O livro da Glória vai do capítulo 13 ao 20, onde nós vamos ter a primeira conclusão. Gente, diferentemente dos sinóticos, que tem uma conclusão cada, tá? O livro de João terá duas conclusões. E, possivelmente, por estudo, tá? O capítulo 21 não foi escrito, que é o epílogo, não foi escrito pelo mesmo autor que escreveu o corpo do Evangelho. Assim como, por exemplo, o capítulo 10, se não me falha a memória, espero que ela não me falhe, tá? Ele também foi colocado depois da obra escrita. Certo? Mas nós vamos falar sobre o discípulo amado, que é a personificação da afinidade de Jesus com o discípulo. O discípulo amado, ele age... Pode pegar as passagenzinhas aí, tá, gente? Por favor. Tá? Lembra aí tudo, 3, 23, né? João 3, 23. Tá? Ele age com misericórdia, age com compaixão, reconhece-se como servo, reconhece a verdadeira face de Jesus. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 23. Estava à mesa ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Maravilha. Aproveite já que você está no capítulo 13 e vá para o 19, 28, 27. Alguém pega o 20 para te ganhar tempo? E outro alguém o 21? Enquanto vocês procuram, só vou fazer uma observação, tá? O discípulo amado, ele entende, tá? Ele entende Jesus, ele tem uma intimidade que os demais não têm. Por isso, ele tem a misericórdia, só do reclinar a cabeça, no peito de Jesus na ceia. Alguém encontrou? Sim. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 27. 28. É 28 e 27, não é isso? Está escrito errado aqui, né? Vou fazer a ordem aqui, tá? Primeiro 27. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. O 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro no sepulcro. Olha, o discípulo ele não é egoísta. O discípulo amado, ele é certo, tá? Ele é humilde. A intimidade com Jesus é tão grande que ele não tem pressa de encontrar com Jesus, porque ele sabe que Jesus está com ele. Tá? Quem foi que entrou? Lembra que o discípulo amado era o mais jovem. Tá? Pedro era o mais velho. O discípulo amado chegou e não entrou. Ele disse, não, entre você. Né? 21, 7. Então, aquele discípulo a que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas.
Gente, presta atenção. Os discípulos não reconheceram Jesus. Quem foi que reconheceu Jesus? O discípulo amado, aquele que vê a verdadeira face de Jesus, por causa da intimidade que ele tem com Jesus. Só interrompendo aqui, lá a divisão da obra, livro dos sinais, tem João 1, 19 a 12. É o capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 12. Pronto, ok. Gente, as etapas redacionais do quarto evangelho, tá? Primeiramente, dentro do, me perdoe a expressão, mas dentro do óbvio, tá? Existe a pregação oral do discípulo amado, dentro das suas comunidades, tá? Nessas comunidades aparecem os pregadores, os teólogos, fazendo a catequese querigmática, aí vem toda aquela galera lá, né, de influência do helenismo, tá? O material é catalogado e, em seguida, o evangelho é escrito. Meus camaradas, eu falar das cartas não é muita coisa, não. Tá? Vocês vão olhar as 3 cartas de João. Olha que coisa linda, 3 cartinhas. Cartinhas de amor. Tá? Vão falar de uma cristologia, de um Cristo que veio na carne. Pois os separatistas são os filhos do diabo. Tá? As cartas joaninas tratam das problemáticas que estão dentro da comunidade. O evangelho já se vê numa teologia muito fina, bem adequada. Tá? O detalhe é o seguinte, as comunidades joaninas, elas evoluem, inclusive intelectualmente. Então, é óbvio, vou dizer assim, é normal, óbvio não, é normal que à medida que a gente vai estudando, vai questionando, vai apresentando argumentos, tá? Esse dado apareça na comunidade joanina. Então, na hora que esse negócio de conhecimento vai se desenvolver, até por questão mesmo filosófica e teológica, vão aparecer pessoas que vão dizer, por exemplo, que Jesus não sofreu, aquilo ali era só um teatro. Tá? O quadro histórico das comunidades joaninas, a gente vai poder colocar, por exemplo, as comunidades se formaram entre os anos 50 e 80, e nesse intervalo, bem aqui, tá, de 50 a 80, os evangelhos, o quarto evangelho começa a ser escrito, tá? Terminando aqui por volta do ano 90. Tá? As epístolas são redigidas, né, por volta do ano 100, e vai haver uma separação do primeiro século da comunidade joanina. Meu amigo, essa separação aqui é devido às heresias. Tá? As comunidades vão aparecer, nas comunidades aparecerão pessoas, tá, que vão negar, por exemplo, que Cristo sofreu na cruz. Não, gente, ele era Deus, ele era Deus, nem precisa ter seu filho. Tá? Então, as comunidades, que eram várias comunidades separadas, elas se organizam, tá, enquanto conjunto mesmo, enquanto igreja, vamos colocar assim, que vai ser colocado para nós daquele termo grande igreja, que vai ser a comunhão das comunidades. Porque unidos, nós vamos superar essa diferença. E as pessoas se separaram. Gente, separação das comunidades. E aí tinha gente que fazia a política de separação mesmo. Tá? Essas políticas de separação, comandadas pelos separatistas, para ele, Jesus não é tão divino que poderia estar nesse mundo. Né? Aí as comunidades se juntaram para quê? Para combater as heresias. Preste atenção. Nesse combater as heresias, aparecem as cartas. Tá? Beleza? E vamos lá. As 3 heresias que nós temos começado lá no Evangelho, falando da gnose. Tá? São 3. Quais são elas? O docetismo, o gnosticismo e o montanismo. Gente, para o docetismo, se você, por exemplo, for atrás da etimologia da palavra, docetismo, dote, do latim, significa ensinar. Daí, por exemplo, a palavra docente. Tá? Gnosticismo, do grego conhecimento. Montanismo é em relação ao indivíduo que montou essa corrente de pensamento, que era um montano. Tá?
O que é que diz o docetismo para nós? Alguém lê para mim? Jesus não sofreu plenamente. Pelo gnosticismo, que foi, Alex? Não precisa da graça, basta o esforço individual para chegar à salvação. E o montanismo? Questionava a condição pneumática. Ou seja, para eles o Espírito não estava na Santíssima Trindade. Tá? No gnosticismo, Jesus já tinha feito o papel dele, agora eu não preciso mais de nada. Os caras estão dizendo exatamente isso, gente. Tá? Aquilo que a gente, quando é adolescente, nem vale, como é que pode? Jesus morreu por nós, mas se ele morreu por nós, não vai fazer nada. É exatamente esse o pensamento gnóstico. Tá? Gnóstico é conhecimento. Acho que foi o Heberto, na aula passada, conversando com o Papa, pegou e disse, né? Não, foi o Alvin. Mas assim, para isso aí seria agnosticismo, ou seja, falta de conhecimento, ao Padre disse, não, é exatamente o contrário, é gnosticismo. É gnóstico. Porque os caras conhecem. O detalhe é, eles conhecem Jesus como Deus, tá? Então, agora, para mim, eu estou aqui de boa. Vou fazer um esforçozinho qualquer e consigo a minha salvação. Porque Jesus já me salvou, tá? Cuidado, você pode estar interpretando errado. Então, para combater essas heresias, as comunidades joaninas escrevem as cartas, tá? Exatamente como combate às heresias e às separações, tá? Segundo Raymond Brown, que é o material que nós estávamos lendo, tá? Possivelmente, o autor da primeira carta, né, o João Presbítero, seria uma designação para o discípulo amado. Aí tá aqui, ó, primeira carta de João. E o envelope é até bem histórico. Esse envelope aí é o novo. Tá? Querido, presta atenção. Isso aqui eu coloquei exatamente para chamar a atenção. Olha o remetente, quem é? Gente, se a gente for na primeira carta de João, tá? Nós não temos o remetente. Nós não temos uma pessoa assim, foi fulano que escreveu essa carta. Tá? Não tem. E assim como nós não sabemos para quem que ele escreveu. O detalhe é o seguinte, tá? Se você vai na primeira carta de João, tá? Eu estou pedindo que você faça isso, lá na introdução, tá? Ele vai dizer assim, ó. Primeira epístola de João, tá? O que era desde o princípio, o que vimos e que ouvimos com os nossos olhos. Tá? Não é isso? Quem foi que escreveu? Rapaz, aqui não tem dizendo quem foi, não. E para quem foi que escreveu? Rapaz, aqui também não tem dizendo para quem foi, não. Tá? O detalhe é que esta carta, que é a maior de todas as três, ela tem 5 capítulos. É como se ela fosse, vamos colocar hoje, né? Não sei se o Vasco consegue estar aqui conosco ainda, ou consegue conosco também, eu não estou acessando quem está participando, tá? Mas é assim, mas é como se fosse hoje uma encíclica papal. Tá? Então, a primeira carta de João, ela não uma epístola, como, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, tá? Mas vamos dar uma encíclica. Um documento, certo? Então, nós vamos ter, na primeira carta de João, tá? A introdução, capítulo 1, versículo de 1 a 4, né? João vai falar no primeiro momento sobre caminhar na luz, viver como filhos de Deus em um segundo momento, tá? E ele vai falar sobre as fontes da fé e da caridade. E depois ele complementa, gente, lembrando, o que é que nosso querido escritor sagrado está fazendo? Tá? Ele está combatendo as heresias. Então, ele vai falar sobre a fonte de fé e vai ainda, finaliza orando pelos pecadores, pelos separatistas. Tá? Tranquilo aqui? Tranquilo. A segunda carta. A segunda carta tem o remetente. Tá? Quem é o remetente da segunda carta? É o ancião. Ele não está dizendo que foi João discipulado.
Ele não está dizendo que foi João o presbítero, mas é um autor que se identifica como o ancião. E o ancião, ele vai escrever, meus jovens, a senhora eleita, tá? E quando ele fala a senhora eleita, ele está se referindo às comunidades, tá? A segunda epístola de João, tá? Título reservado para o chefe das comunidades, preste atenção, quando ele fala senhora eleita, tá? No presente caso, trata-se do apóstolo João, chefe eminente da comunidade da Ásia Menor. Quando ele vai falar em a senhora eleita ou a senhora soberana, por exemplo, tá? É uma metáfora poética que designa a comunidade particular, desconhecida de nós, sob a jurisdição do ancião e ameaçada pela propaganda dos falsos profetas, dos falsos doutores. Tá? Por exemplo, ele está combatendo o povo separatista, o docetismo, por exemplo. Certo? A segunda carta vai estar dividida em saudação, tá? Aí vai saudar, por exemplo, a senhora eleita. Quando falar em senhora eleita, pelo amor de Deus, não diga assim, não, Edvan disse que era uma carta da Nossa Senhora. Não. Essa senhora eleita significa as comunidades, tá? Que às vezes o pessoal pega e aproveita para dar uma esticada na baladeira, tá? Vai falar sobre o mandamento da caridade, queridos, assim como o Evangelho, as cartas joaninas também estão voltadas para o amor. Só que tem um detalhe, tá? O amor aqui não é aquele amor permissivo, não. Certo? Ele vai falar filhinhos, tá? É quem teve a oportunidade de conviver com o padre João Batista Frota, que chama todo mundo de filhotinho, tá? João diz assim, ó, filhinho, vamos viver na caridade, né? Seria o padre João dizendo assim para nós, filhotinho, não sabe nem o que está acontecendo, tá? Mas aquela história, é um carinho, mas um carinho onde ele vai combater. Ele vai combater as heresias, ele vai combater os separatistas, tá? É assim, não é um amor só de carinho, tá? É um amor que ele vai dizer, filhinhos, cuidado com o separatista. Você se aparte dele, que ele não é uma boa influência para você. O que Jesus colocou para nós não foi o que eles estão dizendo. Eles pensam que estão com a verdade, mas na verdade não estão. Unamos-nos, juntemos-nos para combater isso aí. Que é o objetivo da escala. É o combate às heresias. Tanto é que lá no Anticristo, você pegar o versículo 7 da segunda epístola, tá? Ele vai colocar. Porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalham-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo, acautelai-vos, para não perderem o fruto dos nossos trabalhos. Preste atenção. Se previna. Filhinho, você tem que cuidar. Não seja tão fininho assim, não. Tá? Lembra que, por exemplo, Jesus vai enviar o seu discípulo com um cordeiro, né? Assim, para o meio dos lobos. Temos a terceira carta. E aí a gente vai finalizar o nosso material aqui, tá? Com a terceira carta. Na terceira carta, nós temos o remetente, que é o ancião. Tá? E o nosso querido ancião, o autor sagrado, ele vai escrever para um discípulo seu. Vai escrever para Gaio. Tá? E essa carta vai ter uma saudação, no caso do Gaio, parcial, um elogio ao mesmo discípulo, e aqui nós vamos ter o Diótrefes. Gente, o Diótrefes está no versículo 9 da terceira epístola. Meus jovens, olha o que ele vai dizer aí. Alguém quer ler ou eu leio daqui? Se alguém quiser, fica à vontade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que ambiciou no primeiro lugar, não nos recebe.
Por isso, se eu for aí, repreenderei sua conduta, pois ele propaganda palavras más contra nós. Tá? Esse Diótrefes, ele é claramente o que o ancião vai chamar de anticristo, falso sedutor, falso profeta. E aí, ao contrário de Diótrefes, né, nós vamos ter o Demétrio. Tá? Exatamente. Gente, olha aqui a diferença entre um separatista e um membro fiel da comunidade. O Demétrio. Quanto a Demétrio, está no versículo 12. Todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também testemunhamos a seu favor e tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tá? E, por fim, ele termina a carta colocando o epílogo. Teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve. Então falaremos face a face. Que a paz esteja contigo. Teus amigos te saúdam, saúda os nossos, cada um com seu nome. Gente, e a coisa mais interessante é que no João, quando escreve, ele não escreve em primeira pessoa, é nós, tá? Ele não fala no singular, ele vai falar no plural, tá? Nós que amamos, nós que estamos aqui, damos, tá? Uma tese e outra tese, tá? Uma tese seria identificar o autor como redator, como o autor do quarto evangelho, tá? E a outra seria identificar a figura do presbítero como a figura do discípulo, não é discípulo não, tá? O rapaz que escreveu isso aqui, ele é meio que analfabeto. Então, aqui, ele vai falar de quem? Pegou pesado agora. Não, o cabo é incompetente, tá? Não vai dizer que é do Cariré, não. E aí pega. É do Cariré, sim, com a graça de Deus, tá? Um discípulo amado. Meu jovem, então, bem aqui, tá? Vocês me deem só um instantinho. Tiramos o compartilhamento. E bem aqui eu vou encerrar esta gravação. Oficialmente, não é para ninguém sair, não. Só para estar na gravação, tá? Para ter um ponto final. Muito obrigado. Muito bem.